Gente, hoje eu vim aqui no Instituto Rafael Soares e eu vim aqui porque tem uma novidade muito legal, que é a queridinha de todas as mulheres. Esse aqui é o Sizer. O Sizer, o que ele vai fazer? Eliminar aquelas gorduras indesejadas que a gente não consegue tirar com academia, com alimentação. Sabe aquele negócio resistente? Enfim, é isso. Então hoje a gente vai saber um pouquinho mais sobre isso e vamos conversar daqui a pouquinho com o Rafael Soares e ele vai explicar direitinho, tá bom, gente? Então, gente, agora eu tô aqui com o Dr. Rafael Soares, meu querido amigo, super profissional, e ele vai apresentar agora pra gente o Sizer, tá? Essa nova máquina. Vamos lá? Obrigada. Esse aqui é o Sizer, então. Essa é uma máquina revolucionária que literalmente torra a gordura, queima. É uma máquina que esquenta a gordura a uma temperatura específica, fazendo com que haja uma destruição das células. E aí existe um resultado imediato que vai sendo eliminado e cada vez dando mais resultado dia após dia, ao longo de pelo menos 30 dias. Depois de 3 sessões, os resultados são incríveis, sendo que já no primeiro o resultado é excelente. Doutor, então esse aqui é meu robozinho da alegria. Esse é. E de todas nós mulheres. Esse aqui é o robozinho do corpo. Esse aqui a gente fala que faz harmonização corporal ou desenho corporal, porque a gente consegue tirar a gordura de alguns lugares e fazer cintura, marcar melhor o abdômen, tirar uma gordura de um local mais específico que a pessoa precise. Não é uma máquina para tirar grandes quantidades de gordura. É para tirar uma gordura localizada para fazer desenho corporal, uma harmonização corporal. Ô Rafa, eu tenho algumas dúvidas. Você consegue explicar isso pra mim Claro, agora? claro. Então tá, vamos lá, a gente vai no consultório do Rafa, ele vai explicar tudo com muito detalhe. Vamos lá. Então, pessoal, como eu prometi pra vocês, agora estou aqui no consultório do Dr. Rafael e ele vai agora tirar algumas dúvidas minhas quanto a esse novo procedimento. A primeira dúvida. Doutor, uma vez eu fiz uma criolipólise. Eu não sei se é a mesma coisa, porque cada hora tem um nome diferente, mas qual que é esse protocolo? Qual que é a diferença de um para o outro? Não tem nenhuma relação com a criolipólise, são tecnologias opostas. A criolipólise, ela congela a gordura. Certo. E esse congelamento faz com que surjam alguns cristais dentro das células de gordura que absorvem muita água e acabam explodindo. É um tipo de morte celular diferente. O Sizer, ele vai promover calor, vai elevar a temperatura até mais de 75 graus. Essa temperatura, quando mantida por pelo menos alguns segundos, ela faz com que a célula morra de gordura pelo calor. Então, a grande diferença que tem, além de ser um gelo e o outro calor, é que quando tu congela a gordura, o corpo tende a fazer uma reação de regeneração. Então, um dos efeitos colaterais da criolipólise é voltar a gordura da região, inclusive não as células que morreram, as que ficaram voltam muito maiores. E aí, às vezes, a pessoa troca um tipo de gordura por uma gordura mais dura, mais esquisita. Foi o que aconteceu comigo, eu senti um pouco disso. Quando eu fiz a criolipólise, eu tive a sensação de que voltou uma gordura, mas com granulados. Isso. É realmente é o que você falou, né? Resistente. E também eu senti muito a questão da minha pele, assim, eu sou muito exagerada, mas assim, não era tanto, mas eu senti a diferença. A pele, ela tende até um pouquinho mais flácida com o procedimento que eu tinha feito. Sim, isso é um outro problema do congelamento. Porque uma coisa que acontece é que a nossa pele é como se fosse um revestimento, né? Certo. Se eu tiro a gordura, eu tiro a sustentação desse revestimento. Imagina que tu tem um lençol esticadinho em cima da cama, e aí tu deita embaixo da cama, quando tu sai esse lençol fica todo esquisito, porque tu tirou o recheio. Só que quando a gente trabalha com temperatura alta, quando a gente trabalha com Sizer, essa temperatura, ela, além de destruir a gordura, o espaço que ela assume de aumento de temperatura faz com que a gente produza mais colágeno. É exatamente isso que eu ia falar. Então, ele ajuda no colágeno? Ajuda. O Sizer vai fazer com que suma a gordura e que resolva a flacidez. Então tu não tem esse problema com o Sizer de tirar a gordura e ficar flácido. Mas vem cá, isso daqui é novo, né? É novo. Tá vendo? É novo. Eu acho que eu tô ficando velha demais, gente. É bem novo. Se existisse isso daqui na época, eu teria feito isso. Com certeza. Lógico que a gente tem tratamentos hoje em dia para tratar as flacidez que ficam de criolipólise e de outros tratamentos.
Mas a grande vantagem do Sizer é que em um único tratamento tu vai ter o resultado sem precisar associar coisas para evitar a flacidez. Entendi. Então eu tiro a gordura, mas já estou tratando a flacidez que poderia ficar. Tá Coisa bem? que a gente não consegue fazer com criolipólise. Obrigada, doutor. Agora a minha próxima, como que funciona? Então a gente faz uma avaliação da queixa, né, onde tem a gordura que incomoda, faz uma marcação com quadrados, a aplicação é por quadrados de mais ou menos 7,5 por 7,5, 10 por 10, alguma coisa nesse sentido. E cada quadrado desses tem um tempo de tratamento de 3 minutos. Então, se a pessoa tiver, por exemplo, 6 quadrados desses para serem tratados, ela vai ter no máximo 18 minutos de tratamento para eliminar a gordura. Nossa, versus doutor, então, uma criolipólise que é 1 hora e meia. se eu quiser, então eu vou estar com 20 milhões de quadrados. Como que faz? Aí, para cada quadrado vão ser 3 minutos, mas é muito difícil ter mais do que 12, 14 quadrados de tratamento. Certo. Então imagina 12, que normalmente é o suficiente para uma pessoa de porte médio para fazer o abdômen com os flancos. Então 12 para 3 minutos cada um, a gente vai para 36. Só que aí também tem uma sacada. Eu tenho a máquina duplicada. Então eu consigo fazer 2 ao mesmo tempo. Então eu reduzo pela metade o tempo. Nossa, é super rápido então. Dá Extremamente tempo de vir rápido. aqui rapidinho aqui, ó. E Dá já pra vai. vir no intervalo do almoço, vem aqui e faz. Nossa, é muito rápido. Eu achei que demorava muito pra fazer. Não, é bem rapidinho. E o resultado é progressivo ao longo daquele mês depois de ter feito. E o intervalo entre uma sessão e outra tem que ser de 1 mês. Ah, Não então eu não pode ser posso menos. vir e falar assim, Rafa, eu quero fazer tudo, tipo, eu sou super rápida. Hum. Eu amo fazer tudo de uma vez, né? Pode fazer Imediatista. tudo de uma vez. Eu posso? Pode, só que a área tratada não pode ser retratada em intervalo de menos de 30 dias. Mas, por exemplo, pra você ter esse resultado, assim, top, do shape top que eu quero, quantas sessões eu precisaria fazer no caso? Tudo bem que eu sei que é a avaliação de cada um. Claro, lógico. Mas assim, você fala, olha, essa aqui ficaria, tantas sessões ficariam legais. E em quanto tempo? Então seria 1 mês de referência. Como eu falei, assim, uma sessão já dá um resultado bacana, mas a gente recomenda sempre 3 sessões, porque com essas 3 sessões a gente, além de dar um resultado muito bom com relação à gordura, a gente também tem um resultado muito bom em relação à pele. Legal. E aí a pele melhora, qualidade, firmeza, aí a chance de ter flacidez realmente é 0, não existe. Não vai ter flacidez. E como são 3 sessões com intervalo de 30 dias, são 2 meses, porque faz, em 30 dias faz de novo e mais 30 faz de novo. Então Legal. são 2 meses para fazer as 3 sessões e 3 meses para ter o resultado final. Dá tempo pro verão, então, Dá né? tempo ainda, dá. E eu posso tomar sol? Se eu Pode. fizer a sessão, não tem problema. Assim, eu como dermatologista não posso recomendar ninguém a tomar sol, mas pode. Mas poderia, Pode, não vai pode. manchar minha pele, Não nem vai nada. porque não fica machucado, não fica com marca. Se a pessoa toma alguns tipos de remédios ou se a pessoa tem uma sensibilidade muito grande, Certo. ela pode ficar um pouquinho roxa depois da sessão. Mas depois de 3, 4 dias esse roxo sai. Mas não mancha a pele, não tem problema, pode tomar sol, pode vir numa quinta-feira fazer e na sexta-feira viajar pra praia, não tem problema não. Ah, então perfeito, gente. Então já dá pra começar, hein? Dá tempo pro verão, hein? Dá tempo pro verão. A ideia é essa, né? A gente lançou mês passado o nosso protocolo de verão e agora em novembro a gente vai vir com tudo com esse protocolo de verão que chama Seu Verão. Ai, que legal. Com várias abordagens aí pra gordura corporal pra ficar com um corpo legal. Tá. E, Rafa, deixa eu só perguntar, de onde surgiu esse Sizer aqui? De onde ele é? Então, o Sizer é uma tecnologia de uma empresa do exterior que chama Classes. Essa empresa também é a que produz o Ultraformer, que é uma máquina incrível que todo mundo conhece, que estica a pele, rejuvenesce. Justamente pensando nesse resultado, o que eles fizeram? Uma máquina com o mesmo padrão de tecnologia, só que com 60 vezes mais potência para queima de gordura. Então aquilo que eu consigo fazer na gordura com o Ultraformer, eu faço 60 vezes mais com o Sizer. Certo. O Ultraformer continua sendo imbatível para flacidez, para pele, para qualidade, para rejuvenescimento, é imbatível. Agora para gordura aí o Sizer assume o lugar dele, né? Nossa, que presente pra nós, né, gente? É tão difícil, né?
Eu sou muito vaidosa, sinceramente, eu confesso, eu sou vaidosa demais, então nada nunca tá bom. Mas essas tecnologias que eles estão cada vez mais aprimorando pra gente ajuda muito, né? Ajuda, porque assim, por exemplo, o Sizer não tem o que a gente chama de downtime, então tu faz a sessão e depois segue a vida normal, tu não fica com dor, inchaço, não fica com nenhum tipo de entre aspas, sequela temporária que vai te impedir de fazer as tuas coisas. E é isso que as pessoas buscam. Por isso que cada vez menos as pessoas fazem cirurgias. Porque para fazer uma cirurgia tem que fazer um preparo, tem que internar, tem que ficar uns dias afastado do trabalho, depois tem a dor pós-operatória. Tem uma série de coisas ruins relacionadas à cirurgia que a gente não tem com a alta tecnologia. Eu sinceramente, eu não sou a favor de cirurgia. Eu já fiz uma de estética, né, que foi da prótese. Só que eu não sou... ainda não tem tecnologia pra isso, ainda não. Mas eu não sou a favor mesmo de cirurgia, eu gosto da beleza natural, como vocês veem, eu tô aqui sem maquiagem, né? Mas assim, eu gosto muito da beleza natural das pessoas, de como Deus colocou, né? Sim. Mas alguns ajustes a gente sempre pode fazer, né? É o que eu falo. Uma harmonização, que a gente sinta mais confortável, né? Eu falo muito sobre isso, né? Sobre ressaltar a beleza que a pessoa tem. Para mudar muito uma pessoa, ela precisa ter uma alteração muito significativa que precise de correção. Exato. Senão eu sempre vou ser favorável a manter o que a pessoa tem e a gente ressalta a parte dela, disfarça as pequenas imperfeições, mas sem exageros, sem mudar as características naturais da pessoa. É por isso que eu amo este doutor, gente. Próxima dúvida. Rafa, por exemplo, eu não tenho agora, mas posso ter depois. Papada. Essa região aqui, ó, tem gente que reclama. Essa região, eu posso fazer esse sizer? Então, essa é uma região que a gente chama de região extremamente nobre. Tem muito nervo, muita artéria, muita coisa pode dar errado aí. Como o sizer trabalha com uma energia extremamente alta, ele é contraindicado nessa região, mas aí a gente tem o irmão dele, que é o Ultraformer, que trabalha com o mesmo padrão de tecnologia, só que com uma energia muito mais baixa, mas dando resultado também. Mas então, ele é invasivo? Não é que ele é invasivo, é que imagina que no meio da gordura tá passando artéria e nervo. Então, se eu vou explodir essa gordura, eu corro o risco de explodir junto a artéria e o nervo. E aí pode dar alguns problemas, né? Pode ficar, por exemplo, com a boca um pouquinho torta, pode ficar com alteração de fala, pode ficar com dificuldade de alguns movimentos do rosto. E aí isso não é legal que aconteça, nem que seja transitório, nem que em 3 meses vai melhorar, mas não é bom que aconteça. Como o Ultraformer entrega o resultado de forma maravilhosa, não faz sentido a gente passar por esse risco com o sizer. Então essa região é uma região que a gente evita de fazer o sizer. A menos que seja uma pessoa extremamente obesa, que tenha realmente uma quantidade de gordura muito grande. Você precisa ter pelo menos uma espessura. Precisa ter um mínimo para tratar. E aí isso se em ela qualquer tiver parte do corpo? qualquer parte do corpo. Então se eu não tiver uma espessura mínima... mas esse mínimo quase todo mundo tem, então pode ficar tranquilo, esse mínimo quase todo mundo tem. Só que aí nessa região, só se a pessoa tiver muito a ponto de o Ultraformer não ser eficaz, aí a gente pode fazer uma sessão do sizer para dar uma reduzida e depois faz o Ultraformer para complementar nas outras sessões. Mas a princípio é contraindicado nessa região por causa desses pequenos riscos. E contraindicações tem problema se eu for hipertensa, se eu tiver diabetes, esse tipo Não, a gente sempre busca pessoas que têm alguma doença de base, a gente busca que essas doenças estejam estabilizadas, tratadas, tudo controlado. Mas assim, a forma de ação do sizer, ela não mexe com o corpo. Então a gordura não vai ser eliminada passando pelo fígado, passando por rim, por essas coisas. E ela passa por onde? Ela vai direto para a linfa. Então, assim, a gordura, quando ela morre, toda a nossa célula que morre, ela é englobada por uma célula que chama macrófago. Certo. Esse macrófago, ele vai dissolver, digamos assim, essa célula morta. E o que sobrar dali ou vai para a linfa, certo, ou vai virar energia, comida para o nosso corpo. Então, uma parte disso vai sair nas fezes, mas sem passar pelo fígado. Vai direto da linfa e é eliminado nas fezes. Entendi. E uma parte vira energia pro corpo, vira comida pro nosso corpo. Então,
Vale ressaltar que se a gente vier fazer esse procedimento, tem que beber muita água depois, tem que fazer uma alimentação especial antes ou depois? Não precisa. Na verdade, assim, não precisa fazer nada, porque como não vai interferir com o metabolismo, nada do que se faça vai interferir no resultado. Mas, em compensação, é lógico que se a pessoa tiver hábitos saudáveis, alimentação saudável, atividade física, ela vai conseguir ter resultados melhores e manter melhor esses resultados por mais tempo. Tá, e outra questão, por exemplo, faço minha biopedância, assim Bioimpedância. Como? Bioimpedância. Bioimpedância. Então, eu tenho lá minhas características, tal, massa magra, gordura, então a gordura corporal, que é algo que sempre me preocupa e é o que eu sempre cuido, porque às vezes você tá magra, mas é uma falsa magra. Então tá lá com a gordura corporal em 30 e você tá magrinha, tá pesando 40 quilos. Isso acontece bastante, né? Sim. No meu caso, eu sempre trato de olhar essa gordura corporal. O Sizer, quando a gente faz esse tipo de procedimento, ela diminui também essa porcentagem? Então, ainda não tem estudo de comparação de composição corporal antes e depois. O que existe de estudo por exemplo, tem um estudo recentemente publicado com mais de 300 pessoas que fizeram e depois de uma única sessão, elas perderam em média 4,5 cm de circunferência abdominal. Então, perder 4,5 cm depois de uma sessão, não existe nenhum tratamento que faça isso. Nem criolipólise, nada faz tudo isso de resultado depois de uma única sessão. Mas isso tem a ver com perda de líquido? Não, porque ele é específico na gordura. Então, a pessoa não vai desidratar. Ela só vai perder gordura mesmo. Só que assim, perder 4 centímetros, 4,5 cm, 5 centímetros de circunferência na fita métrica não representa perda de peso. Então se a pessoa chegar com 60 quilos e achar que depois de um mês vai estar pesando 65, não. Ela talvez chegue a 69, talvez 69,5 se ela não tiver emagrecido naturalmente nesse período. Não é um tratamento para perda de peso, a pessoa não vai perder peso, mas ela vai perder medida. E vai desenhar o corpo. Agora eu fiquei em dúvida. Então, imagina assim... Bugou o cérebro. Bugou o cérebro. Imagina que assim, que para diminuir aquela gordura que tá ali, a gente vai tirar, por exemplo, 200 gramas de gordura, 300 gramas de gordura dali. Certo. Isso não tem um impacto no teu peso. Certo. Entendeu? Não vai ter um impacto. Então, se tu estiver pesando 60, tu vai continuar pesando quase 60. Não vai ter impacto no peso. Em compensação, esses 200, 300 gramas de gordura que sai dali, muda muito o visual e a circunferência. É uma maquiagem corporal? Não Também é uma não? maquiagem. Não é uma maquiagem. É uma Ainda mudança, estou bugada. É uma mudança definitiva. Essa gordura que sai, ela nunca mais vai voltar. Nunca mais. A pessoa pode engordar de novo. Eu posso, um erro gravíssimo. As pessoas saem, às vezes, de cirurgia, de estética, tudo sai, vai comer aquele hambúrguer, aquela batata frita. Eu não sei se isso é psicológico, nosso mesmo, falar assim, agora que eu perdi um pouquinho eu posso comer, ou se isso tem a ver também com o nosso corpo. Por exemplo, se eu tô desidratado, eu vou sentir muita vontade de beber água, essas coisas. Se eu tô faltando vitamina C, eu sinto vontade de comer laranja, coisas que tenham vitamina C. Nesse caso, quando a gente faz esse tipo de procedimento, pode ser que desencadeie isso na gente? Não tem chance, porque não é uma privação que está sendo feita. Então não é que eu tô fazendo uma dieta privativa e isso vai desencadear um reflexo no teu corpo. Não, simplesmente destruir o que está lá em excesso. Entendi. Basicamente é isso. E assim, os resultados são muito incríveis. Só que a pessoa não pode imaginar que vai diminuir peso, porque não vai diminuir peso. O resultado é realmente ali. É a mesma coisa que imaginar que uma pessoa, por exemplo, que faz uma cirurgia plástica para tirar sobra de pele, por exemplo, do peito, de algum lugar, que depois da cirurgia ela vai emagrecer. Entendi. Ela não vai emagrecer, ela só tá tirando os excessos. E se somar todos esses excessos, não dá nem 1 quilo. Nem 1 quilo. Mas aquele visual que incomoda, né? É aquele visual que incomoda, exatamente. Tá, a gente resolve o problema da pessoa, porque a gente tá tirando a gordura que tá incomodando o visual.
Mas a gente não vai fazer a pessoa emagrecer. O emagrecimento aí é com a minha outra especialidade, que é a nutrologia. É isso aí. Então tá, gente, esse daqui foi o Sizer. Vocês estão sabendo um pouquinho mais sobre ele, algumas dúvidas minhas, mas também se vocês querem tirar as suas próprias dúvidas, tá? O Dr. Rafael, ele tem um Instagram do Instituto, tem o dele próprio também, que depois eu vou marcar aí pra vocês verem. E vocês podem mandar a dúvida de vocês. Eu tenho as minhas, mas vocês têm as de vocês, então vocês podem falar as dúvidas pessoais, podem falar com o Rafael. Inclusive ele tem bastante novidades no Instagram dele, sigam lá. Eu sempre fico postando algumas notinhas que ele fala, informativas, de algumas curiosidades. Então, Rafael... Muito obrigado pela oportunidade aqui de falar. E assim, qualquer dúvida que tenha, manda lá. Ou no Instituto, né, que é @Instituto Rafael Soares, ou no meu pessoal, que é @dr.rafaelsoares. Vai ter muita novidade, semana que vem tem mais máquinas chegando, mais coisa pra gente falar. E também eu vou reativar em breve meu YouTube, aí vai ter esses vídeos enormes explicando tudo, tirando dúvida de todo mundo. É que ele é muito detalhista, gente. Se eu ficar aqui pra conversar, eu não vou embora nunca mais. Obrigada, doutora. Imagina, eu que agradeço. Obrigada.